horário que a gente dá um tempinho para receber convidados, para a gente se aprofundar em algum tema, adquirir conhecimento aqui no Nova Manhã. E hoje a gente recebe o professor, economista e deputado federal pelo PDT do Ceará, Mauro Benevides Filho. Deputado, bom dia, obrigado por estar aqui com a gente. Bom dia a você, Mauro, bom dia a todos que nos acompanham no Nova Manhã. Vamos conversar hoje sobre um assunto extremamente importante, que é o processo de crescimento econômico brasileiro, que é esse tal de arcabouço fiscal. Vamos explicar direitinho o que é isso. Pois é, deputado. O nome já não é muito convidativo, né? Arcabouço, a gente, sei lá, pensa em milhões de coisas, mas na verdade a gente está falando das regras aí que vão substituir o teto de gastos, e são regras aí que disciplinam os gastos e as receitas do governo. Deputado, esse projeto já está em tramitação, está aí na Câmara dos Deputados, e existe aí uma pressão da oposição para que ao projeto sejam incorporados aí modos mais rígidos de, vamos dizer assim, de punição ao governo, caso ele não cumpra suas metas fiscais. Como é que o senhor encara isso? O senhor é a favor que haja mais rigidez no projeto? Bom, vamos lá. Então, esse chamado novo regime fiscal, o regime fiscal sustentável, que é o nome agora dado mais palatável, inclusive já usado pelo relator, deputado Cajado, na realidade ele é uma modelagem onde você tem que olhar com muita cautela as receitas, as despesas, a capacidade de investimento do governo federal, ou seja, a capacidade de atender às demandas da população brasileira e, ao mesmo tempo, ter dinheiro suficiente para poder arcar com o pagamento da dívida pública. E, portanto, é todo um regramento que nós chamamos de fiscal, na medida em que se examina pelo menos 4 ou 5 variáveis que são extremamente relevantes para todo o país. Dentro do projeto, o PLP 93, enviado para todos nós aqui na Câmara dos Deputados, entre as punições, a primeira delas é que, se o governo num determinado ano não cumprir aquela meta de resultado primário, o que é o resultado primário? É receita menos despesa, sem que nas despesas esteja o pagamento dos juros da dívida pública. Ou seja, é toda a despesa que não é financeira. Pois bem, se o governo não cumpre aquela meta estabelecida do resultado, isso significa que a regra de hoje proposta, que é somente aumentar 70% do que aumentar a receita, essa meta não cumprida no exercício seguinte, portanto esse ponto é importante, no exercício, vamos supor que a despesa cresceu 72% e não 70% do crescimento da receita. Isso se traduz na seguinte punição. No ano seguinte, o governo federal, será obrigado a restringir ainda mais o crescimento da despesa e esse percentual reduz-se para 50%. Segundo ponto, que é a sua pergunta, está sendo introduzido, e eu sou altamente favorável, que a cada 2 meses ou 3 meses, isso está sendo negociado com o próprio governo, se você examina que até o final do ano aquela previsão de receita não vai se verificar, portanto você teria, nesse período a cada trimestre, você fazer um contingenciamento da despesa. Isso não veio no projeto de lei, mas nós estamos trabalhando para que esse olhar e esse gerenciamento do tamanho da despesa brasileira, ela tem que ser feita, e se a receita realmente não der para ser cumprida, o governo terá que obrigatoriamente fazer essa redução, né, da despesa primária de todo o governo federal. E segundo ponto, para terminar essa primeira pergunta, é de que se além da penalidade não poder aumentar mais do que 50%, além também de se obrigar o governo a cada trimestre ou bimestre, porque hoje, para aqueles que estão nos ouvindo nesse instante, hoje a LRF, ou seja, a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela já obriga que a cada 2 meses o governo federal tenha que examinar
o comportamento da sua receita e despesa para fins de apuração do resultado primário. O terceiro ponto, portanto, é de que se esse descumprimento realmente acontecer, além do contingenciamento, o governo poderá tomar medidas mais duras, como não aumento real do pagamento da folha, ele tem que reduzir mais drasticamente a sua despesa e assim por diante. E o senhor acha que isso passa tranquilamente também pela base do governo porque a base do governo, principalmente o PT, é muito favorável até a flexibilizar mais mecanismos de investimento dentro desse arcabouço fiscal. O senhor acha que esse tipo de contingenciamento, de previsão de contingenciamento passa tranquilamente? Eu tenho conversado com vários partidos, como o vice-líder do PDT, tenho tido essa missão, né, de ouvir os colegas dentro das mais variadas agremiações partidárias, e posso lhe assegurar que esse é um ponto que inequivocamente será aprovado e com ampla maioria. Na questão do investimento, eu acho que a gente precisa clarear essa informação também para todas as pessoas e até para alguns colegas parlamentares do Partido dos Trabalhadores. É o seguinte: dentro desse novo regime fiscal, ou seja, desse projeto de lei complementar que está conosco, que define, né, o novo regramento, lá é muito claro quando se diz que o investimento do governo federal, que foi o grande apenado pelo teto do gasto, porque as despesas obrigatórias no âmbito de 2016 a 2022, Mauro, as despesas obrigatórias cresciam, pessoal, previdência, os seguros obrigatórios, enfim, e a variável encontrada pelo governo federal para manter o teto do gasto foi o corte do investimento. O governo federal já chegou a investir 140 bilhões de reais no ano e a previsão para esse ano era 22 bilhões, portanto essa foi a variável. Então, nesse arcabouço agora, nesse novo regime fiscal, vamos dizer assim, mais atualizado, lá o investimento ele tem um valor mínimo para 2023 de 70 bilhões de reais, vou repetir, 70 bilhões de reais, e esse valor terá que ser atualizado no mínimo todo ano a partir de 2024. Portanto, essa preocupação em relação ao investimento, ela não deve ter. Isso deve ser de algum colega nosso que não tenha lido mais atentamente, e eu não tenho dúvida que o contingenciamento será devidamente aprovado. Deputado, para a gente encerrar aqui, eu queria uma análise do senhor sobre uma crítica que se faz a esse projeto, de que o governo estaria muito mais focado no aumento da arrecadação do que no corte de despesas. O projeto ele está todo olhando para um aumento de arrecadação e com isso a despesa do governo poderia até subir. E quando, na verdade, os críticos dizem que o governo precisaria também atuar no corte de despesas para equilibrar os cofres públicos. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Bom, primeiro, essas pessoas não estão interpretando corretamente o novo modelo. Porque se a receita não cresce tanto, a despesa não vai crescer tanto, porque ela está limitada a 70% do crescimento. Se a receita crescer 10% em termos reais, a despesa crescerá 7%. 70% de 10% é 7%. Se a despesa crescer, se a receita cresce 5%, 70% de 5 é 3,5%. Portanto, aí já se observa um controle muito claro de que as despesas estão devidamente compatíveis com o tamanho do crescimento. E segundo ponto, em relação à receita, posso dizer 3 pontos extremamente importantes de fácil compreensão. O governo tem vários mecanismos para ter essa ampliação de receita sem aumento de tributo, tá bom? Sem aumento de percentual de tributos já existentes. Quais são as 3 linhas que eu poderia citar nesse instante? Primeiro, finalmente, o Superior Tribunal de Justiça já julgou que os incentivos fiscais concedidos pelos estados brasileiros e pelos municípios brasileiros, que hoje esse valor é retirado da base de cálculo da incidência do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido, isso finalmente foi barrado. A partir do próximo mês, esses valores terão que voltar a compor a base e, traduzindo em números, isso significa
uma ampliação de receita anualizado da ordem de 80 bilhões de reais. Uhum. O governo fez a reoneração do valor do PIS/COFINS, do álcool, da gasolina e assim por diante. Isso enseja aproximadamente 28 bilhões de reais nos cofres do governo federal. E terceiro, para não me alongar muito, vai chegar agora no Congresso Nacional, aqui conosco, uma medida provisória onde é instituído a cobrança do imposto de renda nas apostas eletrônicas, que hoje não paga absolutamente nada e nem estão representadas aqui no Brasil. Então eles vão ter que ter uma formalização mais objetiva, e isso vai significar, no mínimo, mais 15 bilhões de reais para as receitas do governo federal. Portanto, essa questão da crítica em relação à receita, primeiro, as despesas só crescem nesse tamanho da receita, e segundo, a ampliação dessa mesma receita, ela é inequívoca, não tem a menor dúvida como a capacidade de fazer esse crescimento. A gente agradece muito ao professor, economista e deputado federal pelo PDT do Ceará, Mauro Benevides Filho, por ter conversado aqui com a gente sobre as novas regras fiscais que estão em votação, que estão em análise na Câmara dos Deputados, depois vai para o Senado também. Deputado, muito obrigado. Já fica o convite para o senhor voltar aqui no Nova Manhã para conversar sobre reforma tributária também. Hoje não deu tempo, mas já fica o convite. Eu que agradeço, espero ter clareado um pouco mais o entendimento desse novo regime fiscal, e quero lhe dizer também que sou um dos membros, né? São 12 deputados que estão trabalhando em reforma tributária, mas no outro momento nós poderemos traduzir melhor para toda a população brasileira. Um abraço e muito obrigado a todos vocês. A gente que agradece, o convite está feito para voltar e falar de reforma tributária. Muito obrigado. Um abraço. São 6h51.